por aqui o caminho. Olá, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Estamos aqui mais uma vez com a Palavra de Deus em mãos para aprendermos sobre os ensinamentos maravilhosos do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, que veio e deu a sua vida por mim e por você. A Ele toda a honra e toda a glória. E você, aonde você está, se você está feliz por ter essa salvação, dê um glória a Deus, louve e exalte o nome desse Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O tema de hoje é muito importante. Qual o trabalho do Espírito Santo nos nossos dias? E em 3 passos vamos aprender qual é o trabalho dele. E fique comigo até o final desse vídeo, porque o último passo, o terceiro, é o mais importante para os nossos dias. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os vídeos, comente, porque tudo isso ajuda no crescimento do canal. O intuito do nosso canal aqui é nos prepararmos para a volta de Jesus, é nos consagrarmos e, cheios do Espírito Santo, levarmos a mensagem para o mundo, para que Cristo possa logo voltar para nos buscar. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus! Para início de conversa, o Espírito Santo faz diversas coisas aqui na nossa terra, nos dias em que nós estamos vivendo. Mas eu separei aqui 3 coisas que são principais, que nós precisamos saber e estar atentos sobre qual é o trabalho do Espírito Santo. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês, antes de entrar nesses 3 pontos, se encontra em Mateus, capítulo 12. Acompanhe comigo esse texto importantíssimo, meu querido irmão. Versículo 31 e 32. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Abra a sua espada. Vamos lá, e diz assim: por isso vos declaro, Jesus falando, aqui uma conversa com os fariseus, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Olha que importante isso. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Amém, queridos irmãos? Olha que mensagem importante, reveladora e incrível da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu e ao meu coração. Nesse contexto, os fariseus estavam acusando Jesus de que os milagres que ele fazia não vinham da parte de Deus, e sim da parte de Beelzebu, do demônio, do diabo. E Cristo aí fala então para eles: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tenho porquê de eu estar expulsando demônios em nome do diabo. Caso contrário, eu estaria indo contra o próprio diabo. É o que Jesus estava ensinando para eles. E por causa dessas palavras dos fariseus, Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo, que era o que eles estavam fazendo, não tem perdão, nem aqui, nem nos céus. Nunca terá perdão. E por que eu li esse texto, meus queridos e minhas queridas irmãs? É para nós iniciarmos o estudo de hoje aprendendo que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. É uma trindade junto com o Pai e junto com o Filho. E esse texto aqui nos mostra claramente que o Espírito Santo é Deus. Porque só podemos blasfemar e pecar contra alguém que é Deus. E mais, mostra aqui para nós que o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado imperdoável entre todos os pecados. Nós podemos pecar contra Jesus e nos será perdoado, ele próprio diz, mas o pecado contra o Espírito Santo não nos será perdoado nem aqui, nem no mundo por vir.
Então, meus queridos irmãos, para iniciarmos o estudo, sabemos já que o Espírito Santo é Deus, junto com o Pai e junto com o Filho. Com isso em mente, então, entramos nos 3 serviços que o Espírito Santo faz na nossa terra nos dias de hoje. E o primeiro deles encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, e diz assim, acompanhe comigo na sua palavra. E diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Queridos irmãos, esse contexto aqui fala sobre os dons espirituais. É o Espírito Santo quem concede dons a todas as pessoas. E para que ele dá esses dons? Para que as pessoas ajudem na manutenção da obra, ajudem no avanço da obra, ajudem nos irmãos, nos filhos de Deus, no seu crescimento. O próximo vídeo aqui do canal vai ser sobre dons espirituais. Aí vamos examinar melhor acerca de cada dom, para que serve e tudo mais. Mas hoje o interesse aqui do vídeo é falar qual é o trabalho do Espírito Santo. E o trabalho do Espírito Santo, um deles é dar dons às pessoas, para que haja um crescimento na vida espiritual de cada irmão, porque o dom não é dado para nós mesmos, o dom é dado para que nós possamos ajudar os nossos irmãos a crescer em conhecimento, em graça e estar preparados para a volta de Jesus. Então todo o dom que nós temos, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus, e ele nos dá como lhe apraz. Algumas pessoas têm um dom, outras têm 2, outras têm 3, 4, 5, não importa quantos dons cada um de nós tenha, mas quem dá todos esses dons é o Espírito Santo, e com um fim proveitoso. E como eu disse antes, ajudar os nossos irmãos no crescimento, levar a mensagem para que o povo de Deus, a igreja de Deus, cresça em estatura, em conhecimento, e assim alcance o pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre os dons espirituais e a sua importância nos nossos dias. E o segundo serviço que o Espírito Santo tem nos nossos dias de hoje, muito importante, encontramos em João capítulo 16, versículo 13, acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto incrível e revelador. E diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém, queridos irmãos? Olha que texto incrível! Olha que versículo revelador! Muitas vezes nós lemos e passamos pela palavra de Deus e não nos damos por conta o quão incrível é a sua palavra. O quão incrível são pequenos versículos da Bíblia, que se nós pararmos para analisarmos, veremos o quão incrível é a palavra de Deus. Vemos aqui de forma clara que o segundo trabalho do Espírito Santo, o serviço que ele tem aqui nos nossos dias, é nos guiar em toda a verdade. Nesse contexto, Jesus estava falando com seus discípulos que ele teria que subir ao Pai, porque se ele não subisse, não poderia enviar o Consolador, o Espírito Santo, que faria o trabalho que ele tem feito hoje. E um desses trabalhos, e muito importante, é o que Jesus relatou aqui, que quando ele viesse a essa terra, ele guiaria os seus discípulos, eles lá do passado, mas também nós hoje, a toda a verdade. Queridos irmãos, quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe, eu sempre costumo falar o que é a verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus nos esclarece isso. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falando. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, queridos irmãos, sabemos que a verdade é o próprio Jesus Cristo em pessoa. Então aqui nesse texto, quando Jesus diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, ele está querendo dizer, em outras palavras, que o trabalho do Espírito Santo nos nossos dias é nos guiar até Jesus Cristo.
Meus queridos irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus que sem Jesus Cristo não há salvação. Nesse texto que eu li agora de João 14,6, acompanhe lá você depois, você vai ver que Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a entrada para o céu. Não conseguiremos entrar no céu sem antes conhecer a Jesus. Isso é impossível. Mas como chegar até Jesus? Aí que está o trabalho do Espírito Santo. Para podermos nos aproximar de Jesus, para podermos conhecer a Jesus, para podermos nos achegar a Jesus, precisamos do Espírito Santo. É Ele quem nos guia até Jesus, é Ele quem nos leva até Jesus, e é Ele quem nos dá testemunho de Jesus. Veja também esse outro versículo, um capítulo anterior, João, capítulo 15, agora no versículo 26 diz assim: Jesus também, quando porém vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai. Aqui está falando sobre o mesmo contexto, o mesmo assunto. O Espírito Santo da verdade que dele procede, do Pai, esse dará testemunho de mim. Olha o que Jesus está falando acerca do Espírito Santo. Além do Espírito Santo nos guiar a Jesus, ele iria dar testemunho também de Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Dê um glória a Deus por esse versículo revelador, esses versículos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós sabemos que conhecemos o caráter de Jesus estudando a Bíblia, orando no meio da natureza pelas suas criações, mas quem nos leva a conhecer a isso é o Espírito Santo. Porque se nós lermos a Bíblia Sagrada sem o Espírito Santo, não vai ter sentido nenhum. Não vamos conhecer o caráter de Cristo, porque quem faz que a gente conheça a Cristo é o Espírito Santo. Por isso a importância de sempre, antes de estudarmos a Bíblia, clamarmos o nome do Espírito Santo e pedir que Ele nos guie à verdade, nos guie a Jesus, nos ensine o caminho que devemos seguir, nos oriente no caminho de Jesus, para que assim possamos conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, o verdadeiro caráter de Jesus. Vocês percebem, queridos irmãos, que tudo está unido numa só coisa. O Pai tem o seu trabalho, o Filho, Jesus, tem o seu trabalho, e o Espírito Santo também tem o seu trabalho. Eles trabalham unidos, 3 em 1, em busca da salvação da humanidade. Todos são importantes, todos esses 3 são deuses. E eles, unidos, eles têm o mesmo propósito, o mesmo pensamento, mas cada um deles tem um serviço diferente. Podemos fazer um vídeo também sobre qual é o trabalho de Jesus hoje, lá no céu, porque ele também tem o seu trabalho. Se você quiser, deixa aqui embaixo, nós podemos fazer também. Mas hoje, falando do trabalho do Espírito Santo, é muito importante para nós. Se não tivermos o Espírito Santo em nossa vida, não vamos ser guiados até Jesus Cristo, não vamos conhecer a Jesus e não vamos ser salvos. Porque sem Jesus não há salvação, mas para chegarmos em Jesus, precisamos do Espírito Santo. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos dá a mão e nos leva até Jesus. Você entende o quão importante é entendermos sobre esse assunto? Então já aprendemos que o Espírito Santo dá dons espirituais. São vários os dons, mas é o Espírito Santo que dá com um fim proveitoso, com um fim de levarmos e ajudarmos os irmãos a crescerem em fé, até chegar ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Dentre esses dons tem o dom de curar, dons de operação de milagres, o dom da palavra, o dom de sabedoria, o dom de misericórdia, o dom de ajudar. São diversos os dons, mas todos eles é o Espírito Santo que dá como lhe apraz. Aprendemos também que o outro trabalho do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade, nos dar a mão e nos conduzir até Jesus Cristo, para que possamos conhecer a Jesus, porque sem Jesus não há salvação. E agora vamos ver o terceiro e último serviço do Espírito Santo nos nossos dias, e é o mais importante, queridos irmãos. Acompanhe comigo na sua Bíblia, João também, no capítulo 16, versículo 8, e olha que importante esse texto aqui, queridos irmãos. Leia comigo, e diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
No 9, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Olha que importante, revelador e incrível esse versículo, esses 2 versículos do nosso Senhor Jesus Cristo ao seu e ao meu coração. Vejam, queridos irmãos, que revelador a palavra de Deus. O terceiro e último serviço do Espírito Santo e mais importante é convencer o mundo, toda a terra, do pecado, da justiça de Deus e do juízo que há de vir a esse mundo quando Jesus Cristo voltar a essa terra para nos buscar. Quem acompanha aqui o canal sabe, eu sempre falo que nós seres humanos, eu não, quem fala é a palavra de Deus, e nós seres humanos somos pecadores desde que Adão e Eva caíram lá no Jardim do Éden. A partir dali, o pecado entrou no mundo. A palavra de Deus nos mostra isso. Davi nos fala isso. Paulo nos fala isso. Todos esses inspirados pelo próprio Deus. Somos pecadores, é um fato. Nascemos pecadores. Quando Adão e Eva foram criados, a sua tendência era para o bem. Os seus desejos, os seus pensamentos era para o bem. Mas depois que entra o pecado no mundo, quando nós nascemos, os nossos desejos já são para o mal, já são egoístas. E aí então nós temos que buscar a Deus para nos tornarmos pessoas boas. Aí então precisamos lutar contra nós mesmos, contra os nossos desejos da carne, para nos tornarmos pessoas boas. Só que a nossa carne é pecaminosa. E até que Cristo volte, nos transforme, nós seremos pecadores aqui nessa terra. Nós vamos pecar por pensamentos, por ações, por palavras. Embora cada vez que nos aproximemos cada vez mais de Jesus, nós vamos pecar cada vez menos. Mas mesmo assim seremos pecadores até que Cristo volte e nos transforme. E o mundo todo é pecador. E o mundo todo precisa entender isso. E esse é o trabalho do Espírito Santo hoje. É isso que o Espírito Santo está fazendo nos dias de hoje. Primeiro, ele é Deus e ele consegue estar em todos os lugares, trabalhando em todas as pessoas, convencendo elas que elas são pecadoras e precisam se arrepender dos seus pecados, precisam se converter dos seus maus caminhos para que possam ser salvas quando Cristo voltar. Convencendo elas da justiça de Deus, que Deus é bom, que as suas obras são boas. E convencendo o mundo todo de que um dia haverá um juízo, que Cristo vai condenar esse mundo, vai destruir com o pecado, e as pessoas que se agarrarem ao pecado serão também destruídas, não porque ele os odeia, mas porque ele odeia e abomina o pecado, e se a pessoa não quiser abandonar o pecado, ela também será destruída junto com ele. Você percebe o quão importante é falarmos sobre esse tema? É entendermos qual o trabalho do Espírito Santo nos nossos dias. E o quão importante é nós nos consagrarmos e sermos cheios do Espírito Santo. Porque assim vamos colaborar com Ele na sua obra. Quando estivermos cheios do Espírito Santo, quando o Espírito Santo controlar a nossa mente, da maneira que não mais façamos a nossa vontade, façamos a dele, Ele vai nos usar para, com a nossa boca, convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos falar, mas a palavra não vai vir de nós. A palavra vai vir dele que estará controlando a nossa mente. Você vê quão importante é nos consagrarmos? Mas para isso precisamos entregar a nossa vida a Cristo. Para isso precisamos deixar de amar esse mundo. Porque se nós amarmos esse mundo, seremos controlados pelas coisas desse mundo e pelo inimigo de Deus. Mas se nós desprezarmos esse mundo, como disse Jesus, nós seremos controlados e guiados pelo Espírito Santo. Jesus era controlado e guiado pelo Espírito Santo. Lembra na tentação do deserto? Jesus foi compelido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levou ele até o deserto para ser tentado. E quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando clamamos pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida, pedimos o batismo do Espírito Santo, seremos também guiados por Ele, porque conheceremos a verdade, conheceremos a Jesus, e assim teremos o Espírito Santo nos controlando e dando o testemunho de Jesus para outras pessoas.
precisamos ajudar nessa obra. Cristo precisa de mim e de você. Ele não vai terminar essa obra se nós não fizermos a nossa parte. É por isso que Ele deu os dons, para nós nos ajudarmos, para nós crescermos cada um usando o seu dom. E assim a igreja cresce. E quando a igreja crescer, não falo da igreja só do templo. A igreja somos nós, somos as pessoas. Somos o povo de Deus, não importa o lugar que nós estejamos. Mas quando nós crescemos em grupo, levaremos a mensagem para o mundo. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito do Espírito Santo. Mas para isso precisamos pedir o Espírito Santo. Precisamos clamar pelo Espírito Santo. Precisamos desejar ardentemente ter o Espírito Santo em nossa vida. Coisa que nós não estamos querendo hoje, muitos de nós dentro do povo de Deus. Queridos irmãos, o mundo não conhece o Espírito Santo. Mas nós, o povo de Deus, conhecemos. Muitos de nós conhecemos. E Deus quer usar nós, o povo de Deus, aquele que conhecemos a verdade, para entregarmos a nossa vida, nos consagrar e levarmos essa mensagem para o mundo. Agora, se nós sabemos disso, se nós sabemos de tudo isso que estamos aprendendo aqui, e não colocarmos em prática em nossa vida, Deus vai cobrar de mim e de você. Porque estaremos deixando de nos consagrar, de pedirmos o Espírito Santo para sermos guiados até Jesus, para termos e usarmos os dons que Ele nos deu. E com isso levarmos a mensagem ao mundo. Deus, Ele vai cobrar de nós. Muito mais, porque nós sabemos da verdade. E hoje aqui, quem está aqui comigo está aprendendo o trabalho do Espírito Santo. Está entendendo e aprendendo o que Ele mais deseja de nós nos dias de hoje. E é sermos cheios do Espírito Santo. Ao invés de estarmos perdendo o nosso tempo aqui na terra com coisas que não nos acrescentam em nada, deveríamos estar buscando, clamando, pedindo pelo Espírito Santo, para que assim possamos nós primeiramente sermos guiados até Jesus, ensinarmos a nossa família a serem guiados até Jesus, ensinar o povo de Deus a serem guiados até Jesus, usar os seus dons. E assim o Espírito Santo vai nos usar para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho de hoje, queridos irmãos. Esse é o trabalho de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. Querido e querida irmã, eu pergunto a você, qual é o seu desejo hoje? Qual é a sua vontade? Não é ser guiado pelo Espírito Santo? Não é finalizar a obra que Ele tem aqui nessa terra? Mas para isso precisamos nos abster desse mundo. Cristo diz na oração ao Pai: não peço que vocês tirem eles do mundo, mas peço que o Pai livre eles do mal. E para sermos livrados do mal, precisamos inteiramente estar com Jesus, inteiramente com o Espírito Santo, inteiramente com o Pai. O mundo jaz no maligno. Não tem mais nada de bom nessa terra. O mundo vai de mal a pior. Qual é a sua escolha? Qual é o seu desejo? É ser guiado pelo Espírito Santo para ajudar em finalizar essa obra aqui na terra? Se sim, nós vamos orar agora juntos. E Deus concederá a nós o Espírito Santo. Mas precisamos orar aqui, precisamos orar quando estamos sozinhos, precisamos orar quando estamos na rua. Precisamos ter comunhão com Deus em todo o tempo, em todo lugar. Amém, queridos irmãos? Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque Tu é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, por aprendermos esse tema maravilhoso. Às vezes, e talvez muitos cristãos vão dizer: isso eu já sabia. Sabemos, talvez muitos saibam, mas será que estão colocando em prática em suas vidas? Não adianta nós sabermos, mas precisamos colocar em prática. O Senhor, em Tua palavra, diz que está muito ansioso para dar o Teu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós sabemos disso, mas muitas das vezes nós não buscamos, nós não pedimos, nós não queremos. Estamos presos às coisas desse mundo, perdendo tempo com internet, com televisão, com tudo que há nesse mundo. E não usamos essas ferramentas, como especialmente a internet e a televisão, para o nosso crescimento espiritual.
Ao invés de estarmos pesquisando coisas que nos agregam, que nos ajudam a crescer, nos ajudam no nosso conhecimento, coisas que ajudariam a nós ajudarmos o nosso irmão, nós estamos olhando coisas para o nosso próprio benefício, por entretenimento, perdendo o nosso tempo. Eu imagino se o Senhor estivesse aqui nos nossos dias, será que o Senhor, como um homem que está sempre em busca de salvação dos seus filhos, estaria perdendo tempo com essas coisas? É óbvio que não. Que nós possamos nos conscientizar, que nós possamos clamar pelo Espírito Santo, para sermos guiados até a verdade que é o Senhor, para entendermos qual é o dom que nós temos e usarmos para o crescimento do teu povo, da tua igreja, e levarmos a mensagem para o mundo. E mais, sermos guiados e orientados pelo teu Espírito Santo para ajudarmos nessa obra de convencermos o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor nos ajude a querer isso de todo o nosso coração, meu Deus. Eu imploro, eu peço, eu suplico a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, se o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, tudo que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. O nosso desejo é nos preparar, nos consagrar para a volta de Jesus nessa terra. Se o seu desejo também é esse, faça isso. Uma boa noite a todos, queridos irmãos, uma boa manhã e uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.